Olá a todos. Hoje gostaria de falar de um dos grandes filmes de 2021. Provavelmente será candidato a Oscar para o melhor filme do ano. Um filme do Kenneth Branagh chamado Belfast, que, como o nome indica, a cena decorre em Belfast. Penso que todos adivinham a época, finais dos anos 60, com as guerras, não é, entre protestantes e católicos, mas disso falaremos no final. Então eu queria falar de 3 tópicos do filme que penso que podem servir para debates. O filme vê-se muito bem, tem música dos anos 60, 70, aparecem alguns filmes dentro do filme, né, desses anos, filmes, não digo propriamente emblemáticos, mas sim muito conhecidos e que, por uma razão ou outra, as pessoas dessa época conhecem. E, enfim, isso acho que torna o filme, para aqueles que vivemos nessa época, ainda mais interessante. Mas dizia que queria falar de 3 tópicos que podem servir para debate. O filme começa com as crianças a brincarem na rua, a brincar longamente na rua, até que aparece um desacato provocado por uma das fações, neste caso penso que é a fração protestante, enfim, que partem vidros, lojas, etc. E a primeira ideia que me vinha à cabeça é uma coisa um bocadinho à margem do filme, se quisermos, que é o que é verdadeiramente importante na vida, né? Porque o que aparece nos jornais a seguir foi os desacatos desse dia, não, nesses dias. Isso é mais importante que as brincadeiras das crianças? Eu diria que não. Lembro-me de um vídeo do bispo Robert Barron, onde, enfim, a propósito da missa, utilizava um conceito aristotélico para explicar que aquilo que é feito por si mesmo é mais valioso do que aquilo que se faz em função de outra coisa, né? Quando eu estou a fazer algo para depois obter um fim, o realmente importante é esse fim, né? Não aquilo que eu estou a fazer, que é algo instrumental. E ele dizia, e eu concordo com ele, que para uma criança o brincar é importantíssimo, porque é fim em si mesmo. Não está a brincar para adquirir qualidades para depois fazer aquilo ou aquilo. Está a brincar, pura e simplesmente, é um fim, uma ação que é fim em si mesma. E, pelo menos para a criança é assim. E, às vezes ajuda a pensar que, embora tendemos a desvalorizar as brincadeiras das crianças, talvez o filme possa levar a debater, não serão mais importantes sobre de determinado ponto de vista as brincadeiras das crianças, as crianças a brincarem, do que outras coisas que são feitas em nome de uma ideologia ou de uma, ou sei lá de quê, não é? Neste caso era um desastre, porque era ter medo às pessoas e exercer violência sobre elas, mas sobretudo o dar mais importância às brincadeiras das crianças, entendendo que essa é uma ação valiosa, que é bom que as pessoas façam as coisas por si mesmas, não é? Ou melhor, que tenham coisas que fazem por si mesmas, não é? Não simplesmente com vistas a obter o que quer que seja. Mas o mais interessante do filme é todo o ambiente familiar, não é? O filme está centrado numa família, um casal com os seus filhos, em concreto está concentrado sobretudo no rapaz, né? É o protagonista, podemos dizer, do filme, e depois também os avós, né? Os avós estão presentes, uma família um bocadinho mais alargada. E ao longo de todo o filme, a temática é aquele ambiente assim de guerrilha, né? Urbana, devido àquela guerra que foi conhecida, aquela dos anos 60, 70 e 80, a importância da família está muito bem sublinhada no filme. Apesar de haver problemas financeiros, o pai às vezes tem que estar muito tempo fora, tem tempo relativo, o pai tem um tempo relativo para estar com o filho, para ir ao cinema com eles, tem tempo para dançar com a esposa e para conviverem, e esse é um dos motivos pelos quais, quando se levanta o problema de deixarem ou não Belfast, devido à situação, ao imbróglio que aparece, né, que os põe em risco, eles têm uma grande relutância.
porque ali são queridos, é o ambiente onde sempre viveram, e depois tem os amigos, familiares, etc., onde todos se conhecem e são bem tratados. Mas, em concreto, por exemplo, o miúdo tem uma grande relutância em deixar Belfast por causa dos avós, né? Tem uma grande união aos avós e quer lá ficar por eles. Em concreto, há dois aspectos muito interessantes no filme, entre outros. Por exemplo, a importância dos avós, não é? Em concreto do avô. Do desenrolar da história, o miúdo vai explicar que o avô lhe ensinou matemática, né? Portanto, o avô foi quem lhe ensinou as matemáticas e portanto, dedicou tempo às suas coisas, né? Deu-lhe importância. E vê-se também nos diálogos entre o avô e o neto como dá importância à amizade que o neto diz ter com uma rapariga lá da sala. Ele é novinho, terá 8 ou 9 anos, mas o avô toma a sério essa amizade, não é? E tenta explicar-lhe como é que ele pode aproximar-se da rapariga, porque conta lá 2 ou 3 estratégias. Muito engraçado ver, pelo menos neste caso, como o avô dedica e interessa-se pelos problemas do neto como se fossem seus. E há um outro aspecto do filme que eu acho que é extremamente valioso, que é o momento em que o pai dirige-se à mãe, à esposa, não é? E diz-lhe: fizeste um grande trabalho com os nossos filhos, porque eu estive fora quase sempre, não é? Isto foi graças a ti, não é? Foi graças ao modo de estar em cima deles e de os ajudar, que eles saíram assim, com tantas qualidades e com tantas virtudes, não é? É verdade que o pai é exemplar e é uma pessoa reta e boa e, portanto, tem uma influência grande, mas que ele reconheça a importância da mãe na formação das crianças é sumamente interessante. E depois tem o outro ponto que eu acho que seria para talvez que me entusiasme menos, mas em qualquer caso é um tema de debate, não é? Porque em 2 momentos do filme, pelo menos, aparece a religião como algo, como um certo empecilho, diríamos assim. O pai diz a determinada altura: maldita religião que nos faz estar aqui em guerra uns com os outros, não é? Ou pelo menos é um motivo para que estejamos em guerra uns com os outros. E no final, quando o rapaz, o miúdo, se vão embora, não é, de Belfast, peço desculpa pelo spoiler, mas vai despedir-se da rapariga, né, de quem é amiga, são novinhos, e depois diz ao pai: mas ela é católica. E o pai diz: isso não tem importância nenhuma, até podia ser anti-satânica, qualquer coisa deste estilo, mas o importante é que ela seja boa pessoa, etc. Bem, apesar da retidão e da honestidade daquele casal, vê-se que a posição para com a religião não é assim propriamente otimista. Aliás, o sermão que aparece no filme é um sermão de um protestante que é completamente desastroso, não é? Assim, muito desagradável, não é? Pode ser verdade o que está a dizer, mas aquilo é sumamente pouco atrativo, não é? É feito assim, deliberadamente assim, até para a reação, para deixar uma marca no miúdo, que entretanto irá pensando no assunto. Mas eu diria que aqui um dos grandes temas é o tema, entre aspas, das chamadas guerras da religião, que no fundo, ou pelo menos em muitos casos, parecem ser, ou a religião parece ser um pretexto para outras finalidades. Era muito interessante, e é muito interessante que os historiadores se debrucem sobre as chamadas guerras da religião, do estilo que forem, para irmos à raiz do que realmente motivou aquela guerra. Foi mesmo a religião, ou a religião de alguma forma apadrinhou, alimentou ou serviu de combustível para que ela prosseguisse? Como é que é tratada a religião na vida dessas pessoas? Esse tema que eu tenho suspeito que em muitos casos tem a ver com a instrumentalização da religião, da relação com Deus para outras finalidades, de facto é um problema que leva muitas vezes a pessoas a pensarem que a religião é uma causa da falta de paz neste mundo. E esse diagnóstico às vezes é feito com base em motivações que não são nada claras, não é? Claro, a observação que faz o pai com respeito tanto faz o que a pessoa seja na sua religião, importante é que seja boa pessoa,
Eu acho que depende muito, enfim, mas isso é uma análise um bocadinho superficial, se calhar, do modo como se entende a religião. Se a religião é entendida como uma espécie de atividade circunsecular ao lado de outras, é evidente que pode não ser o mais importante na vida. Se eu entendo a religião como algo que tem a ver com a minha relação com Deus, não é? E que, portanto, abrange todo o meu ser e abrange a forma também, portanto, como eu vejo os outros, aí entra muita coisa que ajudaria a matizar esse modo de ver. Mas isso eu, sinceramente, acho que é um bom tema para debater, para conversar, como é que vemos a religião, que papel é que tem, como evitar que se instrumentalize a religião por outras finalidades distintas de si próprias. Já digo, o filme é muito interessante, acho que se vê muito bem e dará muita ocasião para falarmos de temas fulcrais.